STJD concede efeito suspensivo para Bruno Henrique, mas atacante está fora do duelo contra o Juventude. Palmeiras goleia o Internacional, cola no Mengão na tabela de classificação e ainda tem um jogo a menos. Tudo sobre a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde assistir prováveis escalações, quadro de arbitragem. Flamengo e Juventude se enfrentam daqui a pouco às 4 da tarde no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raplamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raplamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de Mengão. Eu pensei que nunca mais ia falar isso. Quanto tempo depois dessa data FIFA, hoje tem Flamengo para nossa alegria, para nossa emoção, né? A gente não viveria sem o Flamengo. Ah, como é bom te amar, meu Mengão. É raça, amor e paixão. E hoje é dia de cair um tabu de 28 anos. Vai pra cima deles, Mengão! Desde 97, o Flamengo não vence em Caxias do Sul, o Juventude lá no estádio Alfredo Jaconi. Mas esse tabu cai hoje, porque o time do técnico Felipe Luiz vai com tudo para cima do Juventude. Um excelente domingo para você e para toda a sua família, gente. O jogo hoje é muito importante para o Flamengo se manter aí na liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ontem goleou o Internacional lá no Allianz Parque, 4-1, teve hat-trick aí, né, do Vitor Roque. Rapaz, no primeiro tempo o Palmeiras já tinha resolvido a parada. E eu vou trazer inclusive aqui a classificação para o torcedor acompanhar, porque além do Palmeiras ter colado, o Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo. Isso aí. O Flamengo tem 47 pontos, o Palmeiras tem 46. E o Flamengo entra em campo hoje e aí fica com 22 jogos. E o Palmeiras fica com 21. O jogo a menos que o Flamengo tem é contra o Sport, né, lá em Recife. Então vamos acompanhar, não pode dar mole pro Palmeiras, hein? Palmeiras que foi eliminado aí da Copa do Brasil, assim como o Flamengo, só tem a Libertadores, vai encarar o River Plate, enquanto o Flamengo vai encarar aí durante essa semana o Estudiantes da Argentina. Então são dois brasileiros encarando dois argentinos e lutando aí, né, no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não pode dar mole hoje contra o Juventude. A gente já vai falar muito desse jogo, mas eu quero lembrar que hoje no Pix do Milhão é domingão em dobro. Você está acompanhando aí na imagem? A quantidade de números que você adquirir, você vai levar dobrado. É a nova ação liberada. Dia bom para adquirir aí os seus e-books, até porque segunda-feira, amanhã, dia 15 de setembro, tem sorteio de 100 mil reais. 100 mil reais na segunda, 100 mil reais na quarta, dia 17 de setembro, e 1 milhão de reais na sexta, dia 19 de setembro. Então, hoje é título dobrado, hein? Vai lá, adquira lá seus números. Eu vou deixar o link no comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Depois não diz que eu não avisei. Bom, vamos trazer aqui informações do Mengão, porque o STJD, ontem a gente tinha gravado o vídeo e falado do Bruno Henrique, né? Nada mudou em relação ao nosso vídeo, porque se o Bruno Henrique tivesse viajado, aí sim seria algo novo, surpreendente, surreal, mas foi uma notícia inesperada. O STJD apreciou o pedido do Flamengo, né, ontem, e concedeu o efeito suspensivo no fim da noite de sábado, né, e liberou o Bruno Henrique para jogar enquanto não acontece um novo julgamento em segunda instância no pleno do tribunal, que ainda não tem data marcada. Na semana passada, o atacante foi condenado por manipulação e suspenso por 12 jogos por ter forçado cartão amarelo em 2023 contra o Santos, no Mané Garrincha em Brasília, que beneficiou apostadores. O Flamengo esperou até o limite do sábado esse efeito suspensivo e estranhou a demora do STJD.
E foi bem curioso, porque o Flamengo divulgou a lista dos relacionados e deixou o Bruno Henrique fora do jogo por uma questão médica, né? Que o Bruno Henrique apresentou dores no treino e, com a incerteza aí sobre essa situação, decidiu poupá-lo da viagem para Caxias do Sul. Então o Bruno Henrique ficou no Rio de Janeiro para fazer um controle de carga. Depois disso o Flamengo embarcou, aí pegou o avião, foi para Caxias do Sul e do nada o STJD, pá, efeito suspensivo do Bruno Henrique. Eu fico curioso, será que se o Bruno Henrique viajasse, não tivesse nenhum problema de controle de carga nem nada, esse efeito suspensivo viria por parte aí do STJD? Tenho minhas dúvidas. Bom, mas mesmo com esse efeito suspensivo, o Flamengo já tinha confirmado que o atacante estava fora do jogo de hoje, por isso ficou no Rio de Janeiro. Mas o Bruno Henrique está aí apto, né, para encarar os próximos desafios do Campeonato Nacional. E ele será preparado para encarar o Estudiantes. Quinta-feira tem Libertadores, primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo que decide fora de casa lá na Argentina. Bom, a gente traz aqui a nota oficial do Flamengo. Logo depois dessa decisão do STJD, o Clube de Regatas do Flamengo informa que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, deferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão que havia aplicado 12 jogos de suspensão ao atleta Bruno Henrique. A medida, aguardada pelo Flamengo diante dos votos divergentes apresentados na primeira comissão disciplinar, que acolheram a preliminar de prescrição, garante a plena condição de jogo do atacante até o julgamento do caso pelo pleno do tribunal. Desta forma, Bruno Henrique está liberado para atuar normalmente pela equipe rubro-negra, disse o Flamengo em nota oficial. Então tá aí, só lembrando aqui, né, das partidas do Campeonato Brasileiro, o próximo jogo do Flamengo é o clássico contra o Vasco da Gama. O Flamengo enfrenta o Juventude hoje, na quinta-feira enfrenta o Estudiantes, e aí no fim de semana, próximo domingo, dia 21 de setembro, Flamengo e Vasco no Maracanã. Lembrando que o Flamengo não venceu o Vasco no primeiro turno, tá? Vocês lembram daquele empate, né? Foi um empate chato, o Flamengo perdeu 2 pontos e o Vasco estava numa situação pior, né? O time estava pior, o time do Vasco. E o Flamengo acabou se enrolando e deixando 2 pontos no Maracanã, quando o mando de campo era do Vasco. Agora o mando de campo é do Flamengo. Maraca lotado, próximo domingo, e Bruno Henrique, que é o pai deles, estará à disposição aí para esse confronto. Bom, vamos falar de Juventude e Flamengo, que daqui a pouco, às 4 da tarde, a bola rola lá no Alfredo Jaconi, e esse tabu vai cair hoje, tá? Esse jogo é válido pela 23ª rodada. Juventude vem de vitória fora de casa contra o Ceará, colocando fim ao jejum como visitante, e com o resultado, o técnico Thiago Carpini igualou o número de vitórias que o Papo tinha em 16 rodadas. O treinador tenta manter aí o crescimento do time, né, e, enfim, deixar a zona de rebaixamento. Hoje o Juventude é o 18º colocado com 21 pontos, apenas um atrás do time fora do Z4. Líder do Brasileiro, Flamengo, foi para a data FIFA com um gosto amargo, depois de empatar com o Grêmio em 1-1. E, cara, cada jogo do Grêmio que eu assisto, eu fico mais louco com esse empate do Flamengo com o Grêmio. Porque o Grêmio é um time horroroso, né? O Grêmio vai lutar para não cair até a última rodada. E o Flamengo perdeu aí 2 pontos para o Grêmio em casa, cara, no Maracanã, cara, em casa. O Mirassol foi lá ontem e não tomou conhecimento do Grêmio. Bom, são 8 jogos sem perder, né, o Flamengo, incluindo uma goleada por 8-0 em cima do Vitória no Maracanã. O Flamengo tem 47 pontos e um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, tá, gente? O Flamengo não tem jogo a menos em relação ao Palmeiras, não. Em relação ao Cruzeiro, sim, tem um jogo a menos. O Cruzeiro já tem 22 jogos. O Flamengo vai entrar em campo ainda, né? E o Palmeiras, sim. O Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, como a gente falou aqui no início do vídeo. Bom, a gente traz aqui a transmissão, ela vai ser exclusiva, né, do Amazon Prime. Hoje nós teremos a narração de Galvão Bueno, rapaz. É tanto tempo que o Galvão não narra um jogo do Flamengo, né? Então você só vai assistir esse jogo na Amazon Prime. Felipe Luiz
vai precisar aí fazer algumas mudanças na equipe, com 6 desfalques após a data FIFA, e ninguém entende nada, né? Como é que o Flamengo ficou quase um mês parado e os caras não se recuperaram e teve mais lesão? É isso, gente. É o futebol moderno. O meio-campo deve ser formado novamente por De La Cruz e Saúl, já que o Jorginho continua fora com edema na coxa esquerda. Emerson Royal ganha chance na lateral direita. O Varela voltou da seleção com uma pubalgia. Bruno Henrique está fora por questões médicas. Léo Ortiz, suspenso, tomou o 3º cartão contra o Grêmio, vai cumprir suspensão automática e dá vaga ao Danilo. A provável escalação do Flamengo que a gente tem aqui: Rossi no gol, Emerson Royal na lateral direita, Danilo e Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas na esquerda, De La Cruz, Saúl e Arrascaeta, e na frente poderemos ter aí Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro, ou Samuel Lino, Pedro e Plata, né, como queira. Thiago Carpini vai precisar mexer na equipe também, né, já que não contará com o atacante Batalha, suspenso pelo 3º cartão amarelo. A dúvida pela manutenção do esquema com 3 atacantes ou aposta em um meio-campista. Lucas Fernandes e Gilberto voltam de lesão, Sforza e Negueba, reforços do fim da janela, também viram opções para o treinador. Então vamos ver aqui o provável time do Juventude, com o Jandrei, Reinaldo, Luan Freitas, Wilker Angel, Marcelo Hermes ou Alan Ruschel, Jadson, Kaique, Mandaca e Nenê. Nenê ainda joga a produção. Que loucura, rapaz. É imortal, né? Nenê, podia mudar o nome aqui para vovô. Veron e Talhari formam aí a dupla de ataque do Juventude, que vai perder hoje para o Mengão. O Flamengo vai se impor, vai chegar lá, vai agredir o adversário. Vai sair de lá com um resultado positivo. O Flamengo pode nem pensar em perder esse jogo, com todo respeito ao Juventude. Apita a partida ele mesmo. Rafael Claus, de São Paulo. Que loucura. Danilo Ricardo, Simon Manes, também de São Paulo. Evandro de Melo Lima, também de São Paulo. E o Rafael Trace no VAR de Santa Catarina. Tá aí a arbitragem. Senhor Rafael Claus, nós vamos ficar de olho, hein? Ó, torcedor tá de olho, hein? Qualquer lambança, já sabe. Bom, vou trazer aqui os jogos da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas antes deixa aqui o seu palpite, o seu placar, quanto você acha que vai ser o jogo hoje. As partidas que iniciaram ontem, o Fortaleza fez o dever de casa, venceu Vitória por 2-0, o Grêmio conseguiu perder para o Mirassol, 1-0 o Mirassol, o Palmeiras no primeiro tempo já liquidou a parada, e o Roger Machado continua como treinador do Inter, é um milagre, e ele vai para o Grenal. Palmeiras 4, Inter 1, e o Fluminense, que não estava nem aí para o jogo ontem, já está com a cabeça no Lanús, terça-feira pela Sul-Americana, conseguiu perder para o Corinthians, meu. Corinthians, mano, 1-0 no Maracanã. Daqui a pouquinho, 11 horas da manhã, tem Bragantino e Sport, lá em Bragança. Atlético Mineiro vai receber o Santos às 4 da tarde, no mesmo horário o Juventude recebe o Flamengo. 17h30, 5h30, tem São Paulo e Botafogo, e o último jogo da noite acontece 8h30, Vasco recebe o Ceará, e o Bahia enfrenta o Cruzeiro amanhã, um jogo isolado aí de segunda-feira, 20 horas, 8 da noite, Bahia e Cruzeiro. Bom, já trouxe aqui para vocês a tabela de classificação, mas vou repetir, o Flamengo continua líder, 47 pontos, o Palmeiras colou, 46, o Cruzeiro tem 44, o Mirassol, que jogou ontem, entrou no G4, tem 38 pontos. O Z4 tem Sport com 10, Fortaleza 18, Juventude 21 e Vitória 22 pontos. Então, gente, hoje não tem o que fazer, né? Vencer o Juventude e amanhã secar o Cruzeiro aí. O Cruzeiro enfrenta o Bahia em Salvador e a gente vai torcer muito pro Rogério Ceni segurar a raposa lá em Salvador. Eu volto assim que o Rafael Claus apitar o fim do jogo, tá? E na nossa live aqui, pós-jogo, analisando tudo sobre
Juventude, Flamengo, Flamengo e Juventude. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!